Com alegria nós chegamos mais uma vez aqui na TV Gran Dourados, até a sua casa, com o programa Andando com Cristo. Andando com Cristo, você já sabe, é um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados que leva a palavra de Deus até você, até o seu lar, até a sua família. E hoje nós vamos começar algumas reflexões sobre a família, tendo em vista a aproximação aí do mês de maio. É um mês reservado para tratarmos sobre as famílias. E nós estamos apresentando aí hoje o Cada Dia. O Cada Dia é a respeito da família. Tem uma mensagem para cada dia do mês de maio. E durante este período você vai lendo essas mensagens. Trouxe sobre a criação dos filhos. Como criar os filhos segundo a orientação da Palavra de Deus. Então, você pode passar na secretaria da nossa igreja e pegar um Cada Dia. Nós vamos ter a alegria de ofertá-lo para você fazer a meditação na Palavra de Deus durante o mês de maio. Passa lá e pegue com a nossa secretária, tá bom? Vamos para o intervalo e vamos voltar para falar sobre a família, sobre os filhos. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. O programa Andando com Cristo hoje vai tratar sobre um jovem muito querido da Bíblia, muito querido da igreja, em todos os tempos. Esse jovem se chama Timóteo. Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo e uma, ele diz assim, reavivas o dom de Deus que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos. E em outro texto ele diz, antes de tudo, pois, exorto para que se use a prática de orações, súplicas por todos os homens, especialmente pelos que governam. Outro texto também da carta de Timóteo, eu estou lendo aqui na primeira e na segunda, ele diz assim, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ainda diz mais o apóstolo, dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com consciência pura,
porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Jovem, no contexto da igreja, às vezes é olhado assim de uma forma muito verde, discreta pela igreja. Timóteo era um jovem. Como é bom quando nós ensinamos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Às vezes falamos muito aos pais sobre a educação dos filhos. O nosso Cada Dia deste mês de maio vai falar muito sobre a educação dos filhos. E logo pensamos no filho ainda criança, pré-adolescente, adolescente, jovem. E esquecemos às vezes de pensar nos resultados deste filho. Hoje eu quero falar aqui sobre um jovem criado segundo os critérios da palavra de Deus e os resultados positivos da graça de Deus e os bons frutos que este jovem deu durante toda a sua vida. Falo isto porque já ouvi dizer muitas vezes pais modernos dizendo assim: como que eu vou criar hoje, neste mundo moderno, como que eu vou criar meu filho, minha filha, pelos valores da Bíblia, como se a Bíblia fosse um livro ultrapassado para um pai, uma mãe, educar bem o seu filho, para gerar valores morais, valores espirituais, estilo de vida no coração desse filho. Como se a Bíblia fosse um livro de estante, de museu. Não fosse um livro atual, presente, para nós criarmos os nossos filhos dentro dos valores do reino dos céus em tempos modernos. A Bíblia não conta só a história de homens barbados, cabelos brancos, porque conta a história de Abraão, o pai da fé. Às vezes nós pensamos que a Bíblia só conta a história de idosos. Ou então, que a Bíblia só conta história pela metade, não conta a história toda de uma pessoa. Então, nós temos aqui o relato de Timóteo, que Paulo escreve 2 cartas a ele, foi um auxiliar de Paulo, pastor da igreja, e era um jovem. Nós vamos falar algumas características dele. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, e especialmente para você que é jovem, é que a Bíblia não tem apenas história de pessoas idosas, tem também de jovens servindo ao Senhor, amando ao Senhor. Que bom que a Bíblia conta, por exemplo, a história de José do Egito. José do Egito é a história de um jovem. Este jovem deu muito certo na vida. Ele foi criado dentro dos valores da aliança com Deus. Jacó, seu pai, passou para ele os valores espirituais de Abraão e de Isaque. Então, a Bíblia diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e de José também. José era um filho muito querido. E os irmãos tinham ciúme dele. E o pai tinha uma forma de proteção com José. A Bíblia relata todas essas histórias exatamente porque nós precisamos de olhar para essas histórias. Os pais não podem ter dentro de casa preferência por um filho ou outro. Era o caso lá da família de Jacó. Embora criado nos valores da aliança com Deus, o pai teve uma afinidade diferente com José. Os irmãos tiveram ciúme dele. E você conhece um pouco da história de José, certamente. Os irmãos, quando o pai enviou José até o campo, onde os irmãos pastoreavam o rebanho,
para levar notícia, levar alimento para os irmãos e trazer notícia para os pais. Eles agarraram José, tomaram uma capa que ele tinha, que era motivo de contenda e ciúmes entre eles, que o pai deu uma capa bonita para o José e não deu para os outros irmãos. E depois de muitas pressões psicológicas de querer matá-lo, venderam José para uma caravana egípcia que passava na direção indo para o Egito. E José, com 17 anos, é vendido pelos irmãos para o Egito. Eles ficam com a capa, matam o animal, passa sangue na capa, leva, mente para o pai, entrega para o pai e fala: vê se reconhece essa capa. Por acaso não é de teu filho José? Alguma besta fera do campo o pegou e o comeu. Inventaram essa história. E Jacó ficou muito aborrecido, muito triste pelo amor que ele tinha por José. José vai para o Egito ainda jovem, e lá ele é vendido como escravo para a casa de um grande oficial do rei do Egito, Faraó, e ele vai para a casa de Potifar, um jovem, bonito, robusto, longe de casa. A mulher de Potifar cresce o olho nele e tenta assediá-lo sexualmente. Ele resiste ao assédio da mulher do seu senhor, e ele era já o governador de todos os bens de Potifar. E ele disse: meu senhor me confiou tudo em minhas mãos. Ele confiou tudo o que tinha em minhas mãos, menos a você, a esposa dele. E ela, não conseguindo nada do que ela queria, dos seus intentos, José disse para ela: jamais eu pecaria contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Um jovem de postura exemplar não quer dizer que José tinha algum problema na área sexual dele, no sentido de que era um jovem diferente dos outros. Não, ele era um jovem como todos os outros. Mas ele tinha o temor de Deus no coração. Ele falou: eu não vou me prostituir com a mulher do meu Senhor, e não vou aqui pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor. E aquela mulher faz o maior escândalo, e a mulher grita, os servos vêm, ela acusa José de estar tentando forçá-la, de forma que José vai parar numa cadeia. Dali ele vai para o palácio de Faraó, depois de interpretar os sonhos de Faraó, e é colocado como o segundo homem mais importante do Egito. Ele era um jovem quando ele passou por essas coisas. É bom, jovem, que você saiba disso, porque muitos jovens falam assim: não, eu vou deixar para servir a Deus quando eu tiver mais velho. Eu tenho que aproveitar a vida agora enquanto jovem, e quando eu tiver mais velho, aí sim eu vou procurar esse negócio de servir a Deus e de ler a Bíblia e de obedecer a palavra de Deus. Que bom que a Bíblia está cheia de exemplos de jovens que no temor do Senhor construíram a sua vida e construíram uma linda carreira. A história de José do Egito é uma das histórias mais lindas das Escrituras. Recomendo que você a leia, e a partir de Gênesis 35 você vai encontrar a história de José até o final do livro de Gênesis. Tamanha importância dele no contexto do Antigo Testamento. É um tipo de Cristo no Antigo Testamento, que sofre pelos seus irmãos. Era um jovem. A carreira dele é linda porque ele se tornou o primeiro-ministro do Egito, numa época em que Deus anunciara um tempo de muita fartura e um tempo de muita escassez. E ele teve uma carreira de sucesso, governou o Egito como ninguém, enriqueceu o Egito, e Faraó teve nele uma grande confiança. Ele se tornou o segundo homem do Egito, só estava abaixo de Faraó. Olha a importância de você construir a sua vida no temor de Deus. Olha que história linda a história de José. Mas a Bíblia conta a história de outros jovens. Eu estou citando aqui José para falar de Timóteo, mas podemos também falar de Samuel. Samuel, que desde jovem ele foi devolvido pela sua mãe, que ele era fruto de uma promessa que a mãe fizera ao Senhor,
de que devolveria o filho. Ela era estéril, se Deus a desse, Deus a deu, ela devolveu ao sacerdote Eli, e ele desde cedo foi criado dentro dos princípios da aliança com Deus e se tornou um dos homens mais importantes da história de Israel do Antigo Testamento. Samuel foi o último juiz e também fez um ministério de sacerdote, fez a transição do período dos juízes para o período dos reis de Israel. Para o estudioso da Bíblia no Antigo Testamento, isso tem uma importância muito grande. Mas era jovem, e a Bíblia conta a história do jovem Samuel. A Bíblia conta a história do jovem Davi, que matou um Golias, um gigante, quando ainda era jovem. E ele tirou de sobre Israel toda a vergonha de Israel. Meu querido jovem, você que me acompanha nesta transmissão deste programa, eu quero que você saiba que não é o fato de você ser jovem que você não pode ter uma vida consagrada ao Senhor, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida cheia do temor do Senhor. Nós estamos citando aqui Timóteo, José do Egito, Samuel, Davi. Poderíamos citar aqui Sadraque, Mesaque e Abdenego. Poderíamos citar aqui tantos outros jovens que as Escrituras nos registram, que eles serviram ao Senhor, cheio de temor do Senhor, desde a infância. Timóteo está sendo revelado aqui como que desde a infância ele foi instruído na lei de Deus, na palavra de Deus, e os valores do reino de Deus passaram a fazer parte da sua vida. Você não tem que aderir a uma filosofia ateísta porque você é jovem. Você não tem que aderir a uma vida promíscua de sexo livre, de promiscuidade, de adultério, ou de bebedeira, de alcoolismo, ou de drogas, ou de qualquer outro vício. Porque você é jovem, tem que aproveitar a vida. E se aproveitar a vida? Aproveitar a vida é destruí-la? Não. Eu não posso crer que aproveitar a vida é atentar contra a própria vida, é destruir a vida. Quantos jovens jogando a vida pela janela, jovens criados em berços de ouro, tinha tudo para dar certo e dar errado. Olha para a vida de José, tinha tudo para dar errado e deu certo. Qual que é a diferença? O temor de Deus no coração. Eu quero falar algumas coisas sobre Timóteo no segundo bloco do nosso programa. Não saia daí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131.
Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós estamos falando sobre os jovens e o temor de Deus no coração dos jovens. Voltando aqui para o nosso personagem principal, que é Timóteo, a Bíblia registra que Timóteo não era um jovem muito robusto, estilo academia. Não era aquele padrão de jovem musculoso, todo vendendo saúde, como muitos jovens e a maioria dos jovens. Mas a Bíblia registra que ele era um jovem extremamente inteligente, sábio, criado com todo critério na palavra de Deus, educado na palavra de Deus. Era um jovem educado, elegante, fino. E o retrato dele é que Timóteo era um jovem também chorão, tímido, doente. E, além de tudo isto, era jovem. E Timóteo agora é escolhido por Paulo para dar sequência à liderança da igreja nos primeiros séculos, no final do primeiro século. Então, esse Timóteo aqui, Paulo passa a encorajá-lo. E é o mesmo que eu quero fazer com os jovens que estão me acompanhando nesta transmissão. Eu quero encorajar você. Você que é pai, encoraja seu filho. Nossos jovens precisam de ser encorajados a andar pelo bom caminho, encorajados a não seguir ao caminho dos vícios, ao caminho das festas universitárias, onde acontece tanta coisa perniciosa, ao caminho deste mundo, seguir os anseios deste mundo ou seguir a onda do mundo. Precisamos de encorajar os nossos jovens a andar com Deus, porque assim a vida deles é preservada. Aqui Paulo encoraja, o encorajamento que ele faz começa assim: reavives o dom de Deus que há em ti. Este é um dos aspectos que nós estamos precisando muito de falar aos nossos jovens. Reavives o dom de Deus que há em ti. Você que é jovem, que está me ouvindo, reavives o dom de Deus que há em ti. Deus tem dado dons aos nossos jovens. Dons são aquelas qualificações, no caso de dons espirituais, está muito ligado ao serviço cristão. Mas num aspecto geral, os dons são também aqueles talentos, aquelas capacitações que Deus nos dá para nós servirmos a Deus e servirmos a sociedade. Eu, esses dias, conversando com um professor universitário, ele estava dizendo que muitos jovens hoje, eles almejam um curso, eles pensam assim: eu tenho vocação para a profissão tal, seja um professor, seja um advogado, seja um médico, seja um jornalista, seja um empresário, um administrador, um enfermeiro, um farmacêutico, enfim. Seja qual profissão for, você vai estar servindo a Deus e ao seu próximo. Mas o professor universitário estava dizendo do desinteresse de muitos jovens universitários com o estudo. Porque às vezes ele almejava um curso, engenharia, arquitetura, sei lá, e não conseguiu pontuação para aquele curso, e para não ter que enfrentar um próximo vestibular, ele acaba falando assim: não, eu não tive ponto para passar para o curso tal, com esse sistema aí do MEC hoje, de pontuação, sei lá o quê. A frustração está sendo muito grande de muitos jovens. Eu não tenho ponto suficiente para passar para aquele curso que eu queria, para formar para aquela profissão que eu queria, mas eu tive curso para uma outra profissão aqui, para um outro curso,
Então eu vou me engajar no outro curso, de repente eu gosto. Quantos que estão desanimando no meio da universidade? Falam assim, não é isso que eu quero, não é esse curso que eu queria, não é essa profissão que eu quero. E acabam, ou seguem os estudos de uma forma frustrada por pressão de um pai, de uma mãe, ou desanima do curso, ou toca com a barriga aquele estudo até o final. Jovem, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é o seguinte: reavives o dom de Deus que há em ti. Este reavivar o dom de Deus que há em ti, Paulo está falando mais num contexto da igreja, aqueles dons espirituais para servirmos ao corpo de Cristo. Mas nós também podemos aplicar isso num aspecto geral para as profissões que cada um exerce. E quando o jovem se forma nessa profissão que ele não queria, ele vai para o mercado de trabalho para ser um profissional frustrado no mercado de trabalho. Ele não vai render o que poderia, ele não vai se dedicar o que poderia. Poucos conseguem superar isto ao longo da carreira e pegar gosto pela profissão que não queria. Quando falo aqui, reavives o dom de Deus que há em ti, eu quero também te encorajar a você seguir a sua vocação. Não engajar num curso apenas porque ele foi mais fácil, o vestibular dele foi mais acessível. Mas você se dedicar a um vestibular, 2, 3, quantos forem necessários, para você passar naquele curso que você gostaria. Reavivar o dom de Deus que há em ti está também ligado à sua vocação profissional. Está ligado também ao serviço que você vai prestar para a sociedade. Nunca escolha uma profissão meramente por ganância financeira. Quantos profissionais estão aí no mercado meramente, são mercenários de profissão. Em toda a área da vida você encontra. Então, isto é mal. Reavives o dom de Deus que há em ti para você poder servir a Deus na sua profissão com alegria, com disposição, sabendo que você não está apenas servindo o próximo, você está também servindo a Deus. E se você vai se aplicar isto que nós estamos falando também ao serviço que você presta à igreja, ao corpo de Cristo, faça com alegria, com dedicação, não como quem serve a homens, mas como quem serve ao Senhor. Eu gosto de ver os jovens, que eles são idealistas, eles são engajados, eles são cheios de ideias, de sonhos. Como é gostoso viver e conviver no meio dos jovens e ver este anseio deles. Então reavives o dom de Deus que há em ti. E Deus te dê graça para isto. Outro conselho, encorajamento de Paulo aqui nesta carta, ou nestas cartas, é quando ele fala assim para Timóteo: olha, Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Você jovem que me acompanha, Deus não nos tem dado espírito de covardia. O que é isto? Muitas pessoas são tímidas ao extremo e se acovardam nas horas mais necessárias que ele avance, que ele enche o coração de coragem. O espírito de covardia é o contrário de coragem, de disposição, de determinação, de perseverança. Covardia é o contrário dessas coisas. Nós somos chamados para viver no mundo mau, no mundo vil, e nós precisamos de viver com perseverança, com constância, com determinação. Não podemos começar um projeto, abandonar, começar outro projeto e abandonar. E como dizia um colega meu, tem pessoas que têm muita iniciativa e pouca acabativa. Então começa uma coisa aqui, abandona, começa outra, abandona. Não. Quando vierem as lutas, as adversidades, lembra deste conselho de Paulo a Timóteo: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É assim que nós devemos viver a vida. Este encorajamento é para não viver uma vida de covardia. Conta a história que Alexandre o Grande, ele não aceitava covardia no seu exército. Ele elogiava a coragem e punia a covardia. E conta uma história que ele julgava com mão de ferro
qualquer soldado que durante a batalha, ou no calor da batalha, no momento mais difícil da batalha, ele se acovardava, escondia, desertava do seu exército, e ele julgava com mão de ferro. E conta a história que ele foi julgar um jovem, e aquele jovem, quando chegou à presença dele, um jovem elegante, todo aparentemente preparado para a guerra, e ele então olhou para aquele jovem no pensamento de dar a ele uma segunda oportunidade, que normalmente ele não dava, e ele perguntou para aquele jovem tímido que havia covardado na hora da batalha: qual o seu nome, jovem? E aquele jovem vira para ele e fala assim: Alexandre, Senhor. E Alexandre o Grande ficou tão indignado quando aquele jovem disse que também o seu nome era Alexandre, que ele, ríspido, disse a ele: ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Ou você muda o seu nome, ou você muda a sua atitude. Isto é cobrar coragem, determinação, esforço. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Às vezes eu tenho visto alguns jovens que querem mostrar muita coragem, muita determinação para defender o que é errado. Mas para defender o que é certo, eu tenho visto poucos jovens com essa determinação, com essa garra, com essa disposição. Muitos têm medo, num contexto às vezes universitário, de defender a sua fé em Cristo. Acovardam. Quando tem que se posicionar como um servo de Deus, cheio do temor de Deus, como José diante da mulher de Potifar, acovarda. Olha, jovem, não faça isso. Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Seja autêntico na sua fé, determinado na sua comunhão com Deus. Seja disposto a servir a Deus por nada, e você vai ver que isso é tudo. Deus não tem dado a nós o espírito de covardia. E é com esta coragem, com esta determinação de adolescentes, jovens, crianças e adultos que a igreja tem avançado na pregação do Evangelho neste mundo. E nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Deus não nos tem dado o espírito de covardia. E uma terceira exortação e encorajamento que Paulo dá a Timóteo, que eu quero deixar aqui com os nossos jovens para concluirmos esta meditação da palavra de Deus, permanece naquilo que aprendeste. Paulo diz aqui de Timóteo, e testemunho de Timóteo, que ele tinha uma fé sem fingimento. Esta fé que ele tinha aprendido com sua avó Lóide, com a sua mãe Eunice, era uma fé sem fingimento. Timóteo era filho de um casamento misto. A mãe era judia, temente a Deus, e o pai era grego, pagão. E ele é fruto desse casamento misto. Mas desde a infância foi educado pela avó e a mãe na palavra de Deus. Então permanece naquilo que aprendeste. Permanece o seu coração na lei de Deus. Não se acovarda, reavives o dom de Deus. E permanece o seu coração na palavra de Deus, naquilo que você aprendeu. Desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não abandone esta boa herança espiritual que você aprendeu, caso você tenha aprendido com seus pais. Caso você não tenha aprendido, é tempo de aprender. Aprender e permanecer nela. Quantos jovens têm entregado a sua vida a Cristo tão cedo? Como pastor, eu fico tão feliz quando jovens, adolescentes, juniores apresentam diante do conselho da igreja para professar a sua fé em Cristo, para assumir um compromisso pessoal com Deus. Permanece naquilo que aprendeste. É o conselho, é o encorajamento de Paulo a Timóteo aqui. E é o meu encorajamento também a você que aprendeu a palavra de Deus e às vezes o brilho deste mundo está sendo muito forte aos seus olhos e você tem deixado o verdadeiro brilho da glória de Deus
por um brilho passageiro deste mundo. O nosso encorajamento é que você reavive o dom de Deus que é em ti, porque Deus não te deu um espírito de covardia. Não tenha este espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, e você permanecer naquilo que você aprendeu, caso você tenha aprendido desde a infância a palavra de Deus e agora na juventude o coração está se afastando da presença do Senhor. Nossos jovens são filhos criados dentro dos nossos lares com muito amor, com muito carinho. E eu quero falar disso sempre, para que os pais tenham este amor para com os filhos e para que os filhos saibam obedecer aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Timóteo era um jovem assim. Deus te abençoe. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Eu quero concluir hoje o nosso programa convidando você que é jovem, você que pai, que tem filhos jovens. Toda semana nós temos programação para os jovens na igreja. Na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e no domingo. Então, entre em contato com a secretaria da igreja, neste número que aparece na tela, e você vai saber ali detalhes da programação. E fica o convite para os jovens que nos assistem, nos acompanham, para participar das programações jovens da nossa igreja. Será uma alegria tê-lo conosco. Nós vamos orar pelos nossos jovens hoje. Senhor Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor ama a família, o Senhor ama aos nossos jovens. Queremos colocá-los na Tua presença aqui agora, ó Deus. Oramos pelos jovens que nos acompanham, nos assistem. Oramos pelos jovens de Dourados, oramos pelos jovens do Brasil. Aqueles que estão nas faculdades, nas escolas, aqueles que estão ingressando no casamento ou ingressando no mercado de trabalho. Queremos orar por cada um deles. Se algum está sofrendo por algum vício, ó Deus, liberte desses vícios. Purifica o coração dos nossos jovens. Queremos vê-los crescendo sadios, cheios da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Deus, estenda a mão sobre os jovens do nosso país, da nossa cidade, sobre os jovens que estão nos lares agora nos acompanhando, e aqueles que não estão nos acompanhando também sejam alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor. Intercedemos pelos jovens da nossa cidade e fazemos isto no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Andando com Cristo, na TV Grand Dourados.
e continue na programação da TV Grandourados, a TV da família Dourados.